O filme de Minecraft trouxe várias referências do jogo que só os players conseguem sacar na hora. Será que você conhece tão bem o game que conseguiu entender todos esses detalhes de primeira? O cachorro é o melhor amigo do homem, isso na vida real. No Minecraft, esse papel é do lobo. No filme, o Steve dá um osso para um lobo agressivo e o animal imediatamente se torna seu amigo, passando a ser chamado de Dennis. Essa mecânica foi retirada diretamente do jogo e funciona da mesma forma. Se você der um pedaço de osso para um lobo, existem chances dele se tornar seu. A única diferença é que no filme isso parece funcionar todas as vezes, enquanto no jogo existem chances do lobo se recusar a se tornar seu. E é mais normal que o jogador precise gastar vários para ter sucesso em domesticá-lo. Incrível, não é? Mas essa é só a primeira das 16 referências que só jogadores notaram em um filme Minecraft. Tá começando mais um Team Vidjas! Existe outra mecânica envolvendo os lobos que aparece no longa. Quando a Dawn encontra Dennis, ela descobre que ele consegue farejar o Steve a partir de qualquer distância. Isso é muito parecido com o fato de que no jogo os lobos são capazes de se teleportar até seus donos quando são deixados para trás. O mesmo não ocorre no filme, mas essa capacidade do Dennis de rastrear o Steve pode ser encarada como uma adaptação. Quando um exército Piglin invade a vila, dá para escutar o som de um sino tocando. E só quem jogou sabe o motivo. No jogo, toda a vila tem um sino que, quando é tocado, faz com que todos os aldeões fiquem em desespero e saiam correndo para dentro de suas casas. O sino pode ser utilizado para avisar a eles que a aldeia vai ser invadida por monstros ou bandidos. Como a vila está sofrendo uma invasão de piglins no filme, faz todo o sentido que algum aldeão tenha tocado o sino. Uma alteração bem curiosa relacionada aos creepers do filme é que eles não são tão perigosos quanto os do jogo, que vão te caçar e explodir nas suas costas sem nem te dar a oportunidade de saber o que acabou de acontecer. O motivo de serem menos perigosos na adaptação é porque eles só explodem quando são atacados primeiro. Mas o que só os jogadores que conhecem bem a história do Mine conseguiram perceber é que isso provavelmente foi uma referência a uma versão antiga dos Creepers. Originalmente, essas criaturas só explodiam depois de serem eliminadas pelo jogador. Os golems de ferro do filme ficaram incríveis e também muito fiéis, não só na aparência, como também na forma como eles funcionam. Eles são criados, por exemplo, do mesmo jeito que no jogo, construindo uma cruz de blocos de ferro e depois colocando uma abóbora no topo. Quando a Malgocha se depara com um exército desses, ela subestima por saber que eles só atacam quando são atacados primeiro. Essa mecânica também foi retirada do jogo e poderia ter sido completamente ignorada pela produção cinematográfica. Ainda bem que não. Os fãs que estavam ansiosos pelo filme já esperavam ver várias referências ao jogo, mas tem algumas que a gente só acredita depois de ver. Um desses momentos, com certeza, é aquele em que o Steve, Henry e Garrett estão caindo de uma altura gigantesca e o personagem do Jack Black pega um balde de água e joga ela no chão para amortecer a queda. O que é uma cena comum para a maioria das pessoas, tem outro significado para os gamers, já que o Steve está fazendo um MLG, que é quando um player de Mine pula de uma altura muito alta e despeja água no chão no último segundo, para não sofrer dano de queda. Se você também achou essa referência muito legal, comenta aqui embaixo #Steve. Nessa mesma parte acontece uma coisa que fez os fãs abrirem bem os olhos e ficarem impressionados com isso ter acontecido no longa. 2 pandas estão se alimentando, até que coraçõezinhos aparecem nas suas cabeças. Em seguida, um filhote simplesmente surge entre os dois. Isso não faz o menor sentido, mas é desse jeito que os animais se reproduzem. Quando 2 de uma mesma espécie se alimentam um do lado do outro, um bebê já meio grandinho aparece. É impressionante que o filme teve a coragem de trazer isso de uma forma tão fiel pro live action. A reprodução tá longe de ser a única mecânica bizarra do jogo que foi traduzida de forma bem literal pro longa. E isso fica claro logo no início, quando Steve tá narrando como foi sua experiência no mundo superior. Uma das decisões mais loucas do filme foi fazer com que demore apenas 20 minutos para que o dia acabe e a noite chegue, e vice-versa. É o próprio Steve quem diz isso, e como você já deve imaginar, essa é exatamente a mesma quantidade de tempo para a noite começar no jogo. Afinal, é normal que os dias passem mais rápido em vários games, mas isso não é algo que a gente imaginaria que seria levado em consideração para um filme. Se tem uma coisa muito hilária, é aquela do Garrett lutando contra um bebê zumbi.
que tá montado numa galinha. Quer dizer, lutando é exagero, não é? Tá mais pra levando uma surra. Só que a gente não pode julgar o Garrett por ter tomado um sacode gigantesco do pequeno zumbi. Todo player pôde se colocar no personagem do Jason Momoa, já que os bebês zumbis são poderosos e quando estão montados em galinhas, essas criaturas se tornam praticamente imbatíveis. É por isso que o Steve ficou tão preocupado quando viu o monstrinho dar as caras e depois avisou que os bebês zumbis são todos traiçoeiros. Ele também deve ter sentido na pele como é levar um pau de um deles. Quando os primeiros trailers de um filme Minecraft saíram, uma crítica feita por alguns fãs era de que a obra não estava sendo fiel ao jogo. Por um simples motivo, os piglins conseguem ficar vivos no mundo superior. Essas pessoas devem ter quebrado a cara, já que na verdade a característica dos piglins não poderem sair do Nether foi respeitada. Na produção eles só podem ficar no mundo superior depois de tomarem fungos do Nether, e só por um tempo limitado. Caso contrário, se transformam em zumbis. Isso também é uma coisa que acontece no jogo. A única diferença é que o fungo do Nether não pode ser utilizado para contornar essa fraqueza. Não no jogo principal. Já em Minecraft Legends, os piglins também utilizam esse fungo para poderem ir ao mundo superior. Falando no spin-off Minecraft Legends, tem mais uma coisa tirada desse jogo que só os fãs de carteirinha perceberam. E nem estamos falando especificamente da guerra entre os piglins e os humanos, que é o tema principal, mas sim do objetivo que os guerreiros do Nether querem concluir, que é o de criar uma noite eterna no mundo superior, para que os piglins possam ficar nessa dimensão sem precisarem mais utilizar os fungos do Nether para não se tornarem zumbis. Lembra de quando o Garrett pega uma pérola do Ender e a utiliza sem querer para se teleportar? O Steve tem toda a razão de ter ficado bravo por ele ter gastado a relíquia daquela forma, ainda mais porque ele tinha uma. E você deve ter se sentido no lugar do Steve caso seja um player de Mine. Afinal, a única forma de se obter uma pérola é derrotando um Enderman. Mas nem sempre é tão simples, porque só existe 50% de chance do monstro soltar o cristal depois de ser eliminado. Ou seja, não é o tipo de item que nasce em árvore. Esses vídeos também não nascem em uma, e estamos sempre contando com o seu apoio. Então se inscreva para nos dar aquela força e sempre receber nossos vídeos lançados diariamente. Outro momento bem interessante é quando Steve aparece para salvar a vida dos outros personagens principais, dando uma surra em vários zumbis, como se fosse a coisa mais fácil do planeta. Afinal, a gente está falando de um veterano no mundo superior, que derrota monstros como se fosse brincadeira de criança. Uma prova de que ele pegou a manha de como lutar é que ele acerta um zumbi pulando em cima dele. E é bem possível que isso seja uma referência à mecânica de ataques críticos do Mine. Ao atingir um golpe em alguém enquanto você tá caindo, você dá um ataque crítico, ou seja, um golpe mais forte do que o normal. Mas o oposto também ocorre, pessoal. E a gente já viu isso durante a luta entre o Henry e um Enderman. Mesmo com um machado de diamante que é muito poderoso, o moleque precisou acertar muitos golpes no Enderman, sendo que um machado desses poderia eliminá-lo bem rapidinho. O motivo disso é que o Henry estava em desespero e começou a golpear o monstro como um louco. No jogo existe um sistema que faz com que você precise esperar um pequeno período de tempo de um golpe para o outro, antes de atacar de novo. Caso contrário, os golpes vão ser mais fracos do que o normal. É exatamente isso que aconteceu nessa batalha, e faz bastante sentido, porque o Henry não tem a mesma experiência que o Steve. Ainda bem que ele saiu vivo do mesmo jeito, não é? Outra situação de onde os protagonistas quase não saíram vivos foi quando o Great Hog apareceu para caçá-los. Eles tiveram que entrar em um carrinho de trilhos, e para eles andarem é necessário ativar um circuito de redstone. E é exatamente isso que os personagens fazem. Só que no meio do caminho, ele parou simplesmente de funcionar, até tocar em outro pedaço do trilho que tem redstone. E esse é mais um dos momentos que fez os jogadores entenderem a dor dos personagens, já que todo player já passou por essa situação de ficar preso no meio do caminho pelo mesmo motivo e ter que sair para empurrar o carrinho até ele tocar nos trilhos de redstone. O motivo da Natalie, a personagem da Emma Myers, se mudar com seu irmão Henry para a cidadezinha onde a história do filme começa é porque ela vai trabalhar como social media de uma fábrica local de batatas fritas. Os personagens terem parado no universo de Minecraft depois de chegarem nessa cidade não é uma coincidência. As batatas estão entre os alimentos favoritos dos jogadores, por serem muito fáceis de plantar em grandes quantidades. Então a gente pode encarar a existência dessa fábrica como uma referência bem engraçada a isso. A gente deixou 2 vídeos bem sensacionais na sua tela. Se deseja continuar com a diversão, é só clicar em um deles. Valeu e até a próxima!